paz do Senhor. Eu venho aqui trazer um ponto interessante com relação ao inferno, né? Na mensagem falando sobre o Leviatã e o Berremote lá, que é o vídeo que está com o nome Foi Aberto o Primeiro Selo, né? Começa dessa forma, o título, né? E eu achei um detalhe muito importante. Eu falei que o oceano ali seria o inferno, né? E eu venho trazer essa nova informação no livro de Apocalipse, no capítulo 18, ok? É um detalhe que eu não tinha percebido antes, ok? Nós somos falhos, nós somos pecadores, eu reconheci que houve um equívoco. E eu quero apresentar as provas do porquê eu digo que foi um equívoco ter dito aquilo, ok? Leiamos, do 1 até o 8, ok? É Apocalipse 18, do 1 até o 8, que diz o seguinte: E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, morada de demônios. O que Jesus falou, o que Jesus profetizou também? Que isto acontecerá com essas nações, isso acontecerá com o mundo. Que depois de o espírito imundo ser lançado fora, ser expulsado, ele andaria por lugares áridos e depois ele voltaria para a casa que ele estava, e ele moraria de novo naquela casa, e o estágio dos homens se tornariam piores do que antes. Ou seja, por esses homens não amarem a Deus acima de todas as coisas, Jesus diz que o espírito imundo seria expulso pelo poder de Deus, mas ele sempre voltaria e voltaria cada vez mais forte. Por isso que o mal só se agrava no mundo, porque as pessoas não amam a Deus. As pessoas fingem que amam a Deus. E por causa dessa falsidade, os demônios prevalecem na vida deles, porque há uma brecha no mundo espiritual. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição. Isso é, todas as nações se fizeram participantes do pecado das nações da grande meretriz. Entende? Todas as nações se fizeram pecadoras e se aprofundaram nos seus pecados. Não se importaram com o conhecimento de Deus. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Essa prostituição é o pecado, tá? O pecado é a prostituição no mundo espiritual. Nós prostituímos quando nós traímos a confiança de Deus. Quando nós fazemos o que nós queremos sem consultar a Deus e pecamos, nós estamos traindo a Deus, ok? Estamos nos prostituindo com o diabo, com a nossa carne, ok? Eu já fiz um vídeo explicando que a nossa carne também é uma espécie de diabo na nossa vida, porque ela nos acusa dia e noite. O nosso coração enganoso nos acusa dia e noite diante de Deus também. E nós nos prostituímos porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus no momento em que pecamos. Nós estamos fazendo a vontade do diabo, de Satanás, ok? Porque eu falei, existem dois tipos de diabo. O diabo espiritual, que é Satanás, que nos acusa dia e noite, e o diabo, que é a carne, que é o acusador. Porque nós também temos o papel de acusadores. Nós também sabemos que temos acusado homens diante de Deus. E nós também sabemos, na nossa consciência, nós também nos acusamos de pecado, sabendo que temos errado dia após dia, ok? Reconhecer os seus pecados é o passo para que você
fique mais próximo de Deus, ok? Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então, em outras palavras, ele está falando, todos os homens se corromperam e gostaram de se corromper no pecado, e amaram o pecado mais do que a Deus. E ele falando com relação ao povo do maligno, ok? Ao povo do anticristo. E ouviu outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para... Povo meu, olha só, ele não diz, sai dela, mundo. A palavra de Deus é bem clara, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra em suas pragas. Ou seja, sai do meio dela porque as pragas estão vindo. E Deus não quer que as pragas caiam sobre o povo dele. Então, as pessoas deverão sair do meio da grande Babilônia. Entende? Porque a grande Babilônia será um local na terra. Vai ser um local que reunirá todos os povos em um local só. Ok? Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela, dessa grande cidade, né? Dessa grande prostituta que se tornou as nações, que é a união de todas as nações para o mal, não para o bem, para o mal. Tornar-lhe a dar como a ela, tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme suas obras. No cálice que vos deu de beber, que cálice que vos deu de beber? A perseguição, a angústia, a morte, o desespero, o desprezo. Entende? Dá-lhe a ela em dobro, ou seja, o juízo será em dobro para os que não morreram sem negar a fé. Aqueles que não morreram sem negar a fé em Cristo, a justiça, o juízo, a destruição que Deus trará será muito maior. Os homens vão preferir a morte. Quanto ela se glorificou em delícias, esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Porque diz em seu coração, estou assentada como rainha. Não sou viúva e não verei o pranto. Ou seja, as pessoas, o povo do anticristo e o anticristo vão se sentir em paz, vão dizer, nada vai vir, nenhum mal virá sobre mim, eu estou tranquilo. E algumas pessoas serão falsos cristãos, que estarão no meio e pensarão nos seus corações, eu vou ser salvo no tempo do fim, eu fiz a escolha certa, eu aceitei a marca, isso e aquilo, e vão falar um monte de baboseiras em seus próprios corações, ok? Enganando-se a si mesmo. Como a palavra de Deus fala que é um juízo de Deus para todos os pecadores que não se arrependem. Que eles não somente enganam os outros, mas também são pelos outros enganados. Porque eles vão enganando e vão sendo enganados com o que diz respeito à verdadeira fé. Eles negam a verdadeira fé em face ao perigo e à morte. E um verdadeiro cristão, ele não foi chamado para se acovardar diante da morte. Ok? Verso 8, que é o verso final. Portanto, num dia virão as suas pragas. Que pragas? Os sete cálices da ira de Deus. Ok? Em um só dia vai ocorrer os 7 cálices da ira de Deus. Que são as pragas, né? As pragas finais. Virão as pragas. A morte, em um só dia virá a morte e o pranto, o choro, a fome, e será queimada no fogo. Porque é forte o Senhor Deus que a julga. Então, eu peço perdão aos irmãos, porque aqui ele está falando abertamente. É um fogo, mas é um fogo espiritual. Entende? E uma coisa interessante, uma coisa muito interessante. A palavra de Deus fala que
na quinta trombeta, os homens desejarão a morte. Eles desejarão morrer na quinta trombeta. Os que aceitaram a marca desejarão morrer porque e vão tentar pular de prédios, e quando caírem dos prédios ficaram todos despedaçados no chão, mas não conseguirão morrer. Ok? Será dado a eles a eternidade. Por que será dado a eles a eternidade? Não para benevolência, não para que sejam salvos. Não, será dada a eternidade para que sejam castigados por toda a eternidade. Para que por toda a eternidade queimem no lago de fogo, que nós conhecemos no mundo atual como vulcões. Vulcões. Porque lá no fundo dos vulcões, se você pesquisar, tem os vulcões. Mas mais abaixo na Terra, se você soubesse o tanto de lava que um vulcão tem, que um vulcão possui, você ficaria espantado. E lá no fundo do oceano, lá naquela última terra, bem no fundo, onde toca o oceano, abaixo desse fundo está o inferno. Se você for ver, é isso que está acontecendo. O inferno está lá no fundo, lá no final. Só que o vulcão é um funil para esse tipo de erupção. Ele é como um funil. Ele vai afunilando e conforme aquela lava que está lá embaixo de toda a Terra, que os oceanos não deixam a gente ver, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai transbordando e vai enchendo, ela enche o funil inteiro a ponto de vazar para fora. E cada vez que há uma erupção vulcânica, é Deus falando, lembre-se do juízo, lembrem-se do castigo que trarei àqueles que não obedecerem. É isso que representa. Este é o sinal que cada erupção vulcânica no mundo inteiro faz. É um chamado ao homem se arrepender de seus pecados. Ok? Então, por esse motivo que a palavra de Deus fala que claramente é visível em toda a criação, a existência de um inferno, a existência de uma condenação que será eterna, ok? E basicamente é isso que eu queria retratar. Eu vou trazer um vídeo mais aprofundado, ok? Dizendo somente sobre a realidade do inferno, falando sobre o espanto que é a realidade do inferno, ok? E haverá vermes que não morrem, ou seja, que consumirão a carne dessas pessoas lá no inferno, e esses vermes não morrerão. As pessoas vão se angustiar no inferno, as pessoas vão chorar no inferno. Por isso que fala que é como um lagar, é como se estivessem sendo pisadas por Deus, é como se o desprezo de Deus pesasse no coração dessas pessoas. No inferno não é só o corpo que queima, mas também o coração, a angústia do coração. Caso contrário, não haveria sede no inferno. Ok? Porque na própria parábola do rico e do Lázaro, sede eterna. Imagina sede eterna, fome eterna. Sabe por que sede eterna e fome eterna? Porque a verdadeira sede não é a sede por água, é a sede por justiça. A verdadeira sede não é a sede por... A verdadeira fome não é fome de alimento, mas a fome de justiça. Porque está escrito, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão, verbo futuro, serão saciados. Ok? Graça e paz a todos. Eu já expliquei no último vídeo falando sobre o jejum, e o segundo vídeo, que é a parte final, né, falando sobre o jejum, que o jejum é a fome e sede de justiça. O homem que tem a fome e sede de justiça, ele faz um verdadeiro jejum. Porque
As preocupações que enchem o coração desse homem não o permitem comer alimento físico. Perturba tanto o coração desse homem que ele só recorre a Deus, a única esperança dele é Deus e ele não quer saber de nada além de Deus. Este é o verdadeiro jejum que Deus ouve, ok? Mas enfim, graça e paz, corrigindo esse ponto de vista meu, e trarei um vídeo falando sobre a dura realidade do inferno, ok? Graça e paz a todos.